porque hoje a gente tem um conteúdo muito legal. Eu não sabia dessa variedade de mel. Quando a gente fala do mel, a gente é aquele clássico, a gente sabe que traz benefícios para a saúde, mas hoje, nosso querido Daniel Alan, bem-vindo mais uma vez, ele que é naturopata e vem sempre, né, com esses ensinamentos milenares, porque depois eu fui ler a respeito, é milenário esse tratamento, né? Exatamente, então a gente tem esse uso dentro da medicina chinesa, dentro da medicina ayurveda, né? E, claro, o Brasil também utiliza isso desde sempre e a gente vai falar sobre a riqueza das flores que são tipicamente aqui do brasileiro. Olha só que legal, e você ainda conseguiu trazer, né? Isso. Porque olha como muda a cor, muda tudo, gente. Muda a cor, muda a textura, porque isso vai determinar a quantidade de água, de glicose, né? E, claro, de princípios ativos também que tem. Perfeito. A gente lembra, Carol, que o mel, né, ele vai ser constituído de água, glicose, frutose, né? A diferença entre glicose e frutose vai dar essas consistências diferentes, para ele ser mais viscoso ou menos viscoso, quantidade de água também. E aí a gente pode contar, porque assim, quando a gente fala de mel, esse mel silvestre, né, que a gente pode falar, que é comercializado no mercado, geralmente ele é uma mistura, né, de vários outros méis ou de várias floradas. Né? Então aqui especificamente você vai ter o apicultor que vai cuidar para que grande parte, não é exclusividade, mas a grande parte da florada que aquela abelha vai se alimentar para produzir esse mel, seja dessas flores que a gente vai comentar aqui. E o nome é apiterapia. Apiterapia. Então a apiterapia ela inclui, né, várias fases ali que a gente pode utilizar. Ela está até dentro das práticas integrativas e complementares do SUS desde 2018. Olha, puxa, que legal. É bem bacana, né, pra gente ter esse estudo mesmo, como ciência, né, para ser utilizado no nosso dia a dia. E aí é considerado um super alimento que a gente pode colocar tranquilamente no nosso dia a dia, que vai ter a saúde aí reforçada. E a gente vai entender até como a gente faz isso, quantidade, o que é recomendado. Vamos começar com o mel de laranjeira ou você quer começar por Começar esse? daqui por Então tá bom, vamos clássico. começar por esse então, vamos pro lado de lá. Isso, o de eucalipto, Carol, aqui gerando a nossa abelhinha, ele vai ter especialmente o efeito expectorante, né? Maravilhoso. Aquela receita clássica que a gente tem de mel, limão, para resfriado, para tosse. É esse. Isso, especialmente o de eucalipto, porque o eucalipto ele vai ter óleos essenciais, vai ter princípios ativos que acabam agindo sobre a parte do muco mesmo, de catarro. E mais do que isso, os méis, eles têm uma função, todos eles, o eucalipto em maior intensidade, de combater micro-organismos, né? Então, grande parte do resfriado tem a ver com isso, exatamente, bactericida, fungicida. E tem uma coisa muito importante dos méis, que eles irão fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, independente do qual mel que você vai utilizar, ele sempre vai ter essa função de fortalecer o sistema imunológico, e o de eucalipto é o mais apropriado para isso. Perfeito. E tem uma quantidade adequada, um limite? Olha, se for pensando especificamente no resfriado, na fase mais aguda, o ideal é 3 colheres de sopa ao dia. Aí você vai fazendo isso. Ou, por exemplo, tem tosse. Então, sempre que tiver uma crise de tosse, você pode acrescentar uma colher de sopa. Tá? Maravilhoso. Carol, só deixa eu esclarecer aqui, aproveitando o eucalipto e problemas respiratórios, da questão do consumo de mel por crianças. Ah, verdade, importante. E, então, existem várias literaturas que falam de 1, 2 ou 3 a restrição. Como para a gente fazer uma coisa bem segura, o ideal é que crianças abaixo de 3 anos não consumam qualquer tipo de mel, porque aí tem um risco da toxina botulínica, né? Botulismo, e então é o mais seguro acima de 3 anos. Tá bom? Eu não sabia que era esse o motivo. É isso, porque dependendo de como ele for cultivado, né, preparado, pode ter micro-organismos e aí ele se prolifera e gera essa toxina botulínica que pode levar ao risco. É um risco grande. Mas para adultos acaba tendo também, né? Mas aí o nosso corpo já produz, à medida que a gente vai fortalecendo, amadurecendo nosso sistema imunológico, a gente já tem esse mecanismo de proteção que as crianças ainda não possuem. Por isso que a idade varia, né, de acordo com a ciência,
mas para ficar seguro 3 anos. Tá certo. Tá bom? Botulismo, certo? A gente Isso, já fez exatamente. pauta sobre isso, tá lá no YouTube, só vocês jogarem, vocês vão entender qual é o probleminha. É, porque é um super alimento, né? Mas é importante reforçar isso. Tá certo. Vamos pro próximo, mel de Capixingui. capixingui. Já ouviu falar Prazer, muito prazer. dessa planta que é típica aqui da Mata Atlântica? Então esse mel, ele é colhido especialmente aqui em São Paulo, em Minas Gerais, né? Até no Paraná. E que a planta vai ser determinante para a função, né, do mel, como a gente está falando aqui. E ela vai ter a função sobre a parte respiratória como um todo. Tá. E também o pessoal acaba muito utilizando o mel como um alimento, por exemplo, pós-treino. Porque legal. tem bastante quantidade de energia. Aham. Um açúcar, apesar de ter glicose, a glicose que está presente no mel, ela é facilmente absorvida. Então é uma opção saudável que dá para você utilizar. Não vai ser acumulada em forma de gordura, seu Legal. corpo vai aproveitar. E todos são gostosos, Dani? Todos são... Bom, eu sou suspeito, né, Carol? Todos docinhos bem gostosos, né? É, porque todos são doces, né? Tem frutose ou glicose. E aí vai ter aquele traço da planta especificamente. Entendi. Aí Até aroma? Tem sim. Pode pegar. Então pera lá, vamos pra experiência. Opa! Será que a gente consegue uma colher, gente? Que eu queria mostrar um pouquinho a textura. Aqui até a textura, Carol, desse, se a gente conseguir, ele está cristalizando, né? E aí o que acontece? Existe um mito que se o mel cristaliza, ele não é um mel de qualidade, né? Aliás, vale muito reforçar a isso, Carol, que o mel é o alimento mais falsificado que existe no mundo. Puxa vida, é? Esse é um Então, dado tomar importante, cuidado, muito cuidado, importante, né? Então, quando a gente vai utilizar o mel, é importante que você saiba a origem desse mel. Tá. Confiar na pessoa que está te vendendo. Vale a pena perder um pouco de tempo, ganhar um pouco de tempo, na verdade, Sem dúvida. pesquisando quem é aquela pessoa que está comercializando a marca, o produtor, o apiário, porque é fundamental, porque do contrário, aí a gente vai estar consumindo o açúcar, que é o que vai ser utilizado, né, Mas esse, então, ele pode cristalizar? Pode cristalizar. O que vai determinar se ele cristaliza ou não é a quantidade de glicose. Então, méis que tem uma quantidade de glicose maior, cristalizam. Tá. Isso não quer dizer que seja falsificado, né? Então isso é um mito bem importante pra gente pegar minha colher. Vou colocar, deixa eu colocar a perguntinha do público e a gente já vai pra nossa experiência, né, gente? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Tereza, um beijo. Como identificar o mel puro verdadeiro? Boa, é o que Tereza. o Dani meio que comentou agora, né? Exatamente. Olha, a olho nu fica muito difícil a gente conseguir identificar. O sabor é muito importante. Eu tava até numa viagem, Carol, e eu gosto de experimentar, e aí comprei um mel numa barraca, assim, né? Mas na hora que eu fui experimentar, era melado de cana puro, não tinha nada de mel. Aí eu falo aquela decepção. Não te enganou, você é muito craque nisso. Porque aí tem a experiência mesmo do sabor. Eu cresci, né? A gente já vai falar aqui do mel do Piauí, lá no interior do Piauí, e isso aqui era basicamente sobremesa. Olha que delícia. Mas pra saúde também, e como que é o nome então? Mel de? Marmeleiro. Marmeleiro do Piauí. Piauí é um dos principais produtores de mel que existe no Brasil, né? É um volume muito interessante. Marmeleiro é uma planta típica da Caatinga, então não é só do Piauí, na região do Nordeste como um todo. Esse é muito perfumado. Então... Nossa, esse tem o maior perfume, eu achei. Então, e aí ele tem uma quantidade menor de glicose e tem uma quantidade maior de frutose, né? Por isso que a gente vai diferenciar aqui a questão da consistência. Esse tem mais glicose. Isso, então agora eu vou para uma pergunta importante que eu acho que já devem ter colocado lá nas nossas redes sociais. Tá. Você não é nutricionista, mas você é um profissional completo da área de saúde de muitos aspectos. Então, quando a gente fala de diabetes... Sim, boa. É interessante que a gente note essa consistência para saber se tem mais ou menos açúcar. Perfeito, Carol. Excelente. E aí, muitos diabéticos têm sim, né, receio da questão do mel, mas sabia que existem estudos, um recente de 2018, mostrando que o mel, especialmente esses ricos em frutose, pode tratar o diabetes, ajudar no tratamento do diabético. Jura? Desde que... É isso, exato, lógico, faz junto com o tratamento convencional, né? Mas você acrescentar na sua alimentação o mel, e especialmente esse aqui de marmeleiro, né, lá do nosso querido Piauí. Já vou virar aqui, virar aqui, né, pra gente observar, que pode ser utilizado inclusive para esse controle glicêmico também, tá? Então, e aí, Carol, outra função, é maravilhoso, né, tem muita coisa pra gente falar. Outra função do mel como um todo, ele é considerado um alimento que vai melhorar a função do intestino. Que legal, hein?
Por quê? Porque esses açúcares e as substâncias que estão ali presentes fazem com que as bactérias, que são as bactérias positivas, boas para o nosso intestino, proliferem e, consequentemente, né, melhora a condição do intestino como um todo. Que legal. Hoje a gente sabe quanto isso é importante. E né? sempre 3 colheres ao dia ou 1 colher, mas todo dia manter essa constância. É isso. Se a gente quiser utilizar com a finalidade terapêutica, né, aí o ideal é ter uma regularidade mesmo para a gente utilizar, tá? Tá certo. Esse é bem fluido, vocês viram? Por isso que eu quis mostrar com a colher. Isso, esse aqui já quase cristalizando e esse bem fluido. Exato. E aí tem a questão da própria constituição mesmo, vai mudar a coloração, por exemplo. É, não, né? é muito interessante isso, né? Olha, sim. Primeiro. E aí, que a gente vai ter a quantidade de princípios ativos aqui que vai determinar essas características. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha antes do próximo. Olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Érica. Um beijo. Existe um tipo de mel mais benéfico para o sistema imunológico? Olha, eita, muito bom. A gente já falou de 2, eucalipto e capim-xingui, né? Eu acho que esses 2 são os mais que têm maior afinidade com o sistema imunológico. Tá. Mas todos eles, desde que puros, vão agir sim. Todos, então. Aqui a gente coloca todos eles. É que quando a gente fala do resfriado, da gripe, tal, como é uma coisa que a gente tem de forma até que constante, sim, principalmente quem mora em São Paulo, a gente sabe disso, perfeito, todas as temperaturas num dia, muda tudo, tá seco, depois tá úmido, depois... Não é? Então eu acho que esses daqui nos ajudam bastante, mas esse aqui pro gastro... E na ausência de qualquer um desses, desde que seja de qualidade, você pode ter o mel silvestre também, sim, né? Então a gente está trazendo aqui essa... especialidade para despertar até a curiosidade, né? A gente tem um mel aqui, Carol, no Brasil, que é o mel de Bracatinga, é um melado, na verdade, que se compara ao mel de Manuka, que é o mais valorizado no mundo. Olha. Nesse sentido de reforçar o sistema imunológico, tá? Então, de Manuka, de Bracatinga, que são plantas ali típicas aí da região sul, agora nesse caso. Que legal, muito bom. Beijo para toda essa turma aqui, né? Tem esse trabalho incrível, né? De sensacional, né? Tem mais perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Rose, um beijo. Comprei um mel de... Quixabeira. E não sei para que serve. Tem alguma propriedade especial nesse mel? Olha, aí, pelo que eu entendo, é uma mel da região, né, do Cerrado. E aí você pode observar que tem uma questão mais de glicose, um índice glicêmico maior, né? Também a gente pode pensar no mel como um efeito cicatrizante, né? Uma das consequências do diabetes, por exemplo, é a questão da ferida diabética. Verdade, das feridas. E o mel, especialmente esse mel que você tem aí em mãos, Rose, ele pode ser utilizado para feridas. Olha que legal. Pode ser utilizado também para o cuidado da pele. É? Colocar... Aliás, é super... Com uma máscara? No continente europeu, eles usam muito isso com a função hidratante, até massagens com mel, não só faciais, mas corporais. Entendi. E todos esses entram também? Todos esses entram também. Mas aí a quixabeira especificamente vai ter essa função mais nutritiva e hidratante. Tá certo. Tá bom? Próxima caixinha é essa, mel de aroeira. Olha a cor, gente. Esse também cristaliza, ó, tá vendo? Exato. Tá e aí, Carol, a gente vai ver uma coisa importante. Falando do sistema imunológico, muitas vezes o mel ele pode ser utilizado junto com antibióticos para potencializar a ação desses antibióticos, né? A gente sabe que no caso da H. pylori é um tratamento demorado, que precisa, né, de atenção ali. Então, se você já faz algum tratamento, você pode acrescentar o mel, nesse caso especificamente o de aroeira. A aroeira ela é cicatrizante, então nessa questão da ferida que a gente estava comentando aqui, é muito importante pensar nela também. E a gente pode observar essa função, né, especificamente do mel de aroeira. Então, quem está com H. pylori fazendo o tratamento, a gente sabe que é um tratamento longo com antibióticos específicos, mas acrescentar esse mel pode ser muito bem-vindo. Vai potencializar a ação dos antibióticos que você já está utilizando. Maravilhoso. Isso vale para qualquer outro antibiótico, tá? Então, que você estiver utilizando, usa mel junto, que você vai ter uma potencialidade desse efeito. Isso é legal, né? A gente sempre fala dessa questão integrativa, né? De você poder utilizar o melhor dos dois mundos, né? Tá certo. Aí a gente tem mel flores de uva japonesa. Pois é. Que foi adaptada aqui ao Brasil. E este vai ter uma função muito especial. Pra não misturar um no outro, gente, eu vou usar aqui o outro lado da colher, tá? E aí este tem uma ação desintoxicante, né? Então a gente vai ter uma ação especialmente sobre o fígado e vesícula biliar, né, de desintoxicação. Então, se você tem utilizado muito medicamentos
nos últimos tempos, a Ah questão lá. da alimentação. Que legal, hein? Ele tem uma função, por conta da uva japonesa, para agir mais especificamente sobre o fígado. Que né? legal. E aí isso é extraordinário. Aliás, vale também acrescentar, falando dos médios de uma maneira geral, que para condições de triglicerídeos altos, colesterol alto, Também. né? Controle hipertensivo, proteção dos vasos sanguíneos, Olha também só. o mel vai ser utilizado nesse sentido. Imunidade. Aí a gente falou um pouco desse, mas todos esses Todos aumentam esses fortalecem a nossa imunidade. Tá. E aí, Carol, só para complementar a questão, né, que a gente falou lá no início da Ayurveda e da medicina chinesa, o mel é considerado um açúcar, né, de excelente qualidade e que ele vai ser utilizado para fortalecer o sistema imunológico. Então, os indianos, por exemplo, têm um hábito naquele momento em que eu comi um pouquinho além da conta, a gente fala que o mel ele tem um Agni, né, fogo digestivo, então ele potencializa esse fogo digestivo. E para a medicina chinesa, ele fortalece o yang do baço, ou seja, melhora a capacidade de transformação. E por isso que alguns médios específicos podem ser utilizados inclusive em controle de peso, né? Como uma medida ali pós-refeição, para ser uma opção. Todo mundo pensa na questão calórica do mel, né? Mas é a questão da facilidade de absorção desse açúcar que e vai estar até ali. de dar uma saciedade. Exatamente. Numa quantidade pequena, você já tem uma saciedade, não precisa Exato. de muitas colheres ali, E aí tem não é? megas E preenche. megas receitas. E também só mais uma parte assim, ó. O ideal é você evitar aquecer o mel. Porque quando a gente aquece o mel, aí a gente tem uma quebra de enzimas e uma Aí não perda é do seu legal. potencial terapêutico. Tá Sempre certo. utilizar ele in natura. E aí a gente vai pro mel de laranjeira. De laranjeira. Olha lá. Que tem uma função mais calmante, né? Ah, é? Então, a flor de laranjeira, ela é relaxante, ela é calmante. Então, por Aqui, isso ó. que ela vai ser utilizada nesse sentido. Ele é bastante aromático. Então, a gente pode observar mesmo. essa questão de acalmar, relaxar. Né? Então, pode ser um mel excelente, por exemplo, para a etapa da noite. Né, pra gente utilizar. Pra ajudar nesse sono. Olha que ideia, Isso, gente, perfeito. juro, nunca ninguém falou que o mel podia ajudar no sono. E a gente sabe que é desafiador hoje falar de sono e de sono de qualidade, e, enfim, e de ansiedade, junta tudo nesse pacote, né, meninas? E menopausa, e junta tudo no pacote de novo. Tá aqui, ó, esse mel de laranjeira, então pode ser. Só respondendo aliado. A dúvida aqui, né, complementando a dúvida da colega, pra gente entender, leia o rótulo. Então, o que tem que estar escrito lá? Somente mel, né? Esses méis que são monoflorais, é a especificidade de qual flor que é e de preferência de onde que ele veio. Se tiver qualquer outra coisa além de mel, a gente desconfia. Evitar ao máximo mel pasteurizado, porque aí ele já perdeu também todas as propriedades, porque foi aquecido, né? É outra dica que a gente tem ali. Mas o mais especial é você conhecer qual é a marca que você está comprando. A gente pode dizer que o preço vai influenciar? Então, eu já vi, Carol, né, nesses Tinha que te fazer essa pergunta. No mercado super chique vende super caro e não é de qualidade. Então é uma pegadinha, não quer dizer que o valor vai influenciar 100%. Exatamente. Perfeito. O ponto-chave para mim sempre foi conhecer o fornecedor. O fornecedor, é isso. É. Ali, né? Isso, quem cultiva, exatamente. quem faz, quem trabalha com isso, tá certo. Dá tempo de perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gustavo, querido. Um beijo. Qual o melhor local para guardar o mel? Pode ser na geladeira, pergunta ótima. Opa, Gustavo. A gente tem uma premissa, Carol, que é assim, imitar o que a abelha faz. Então a abelha não aquece o mel. É verdade. E não gela o mel. Não, mas então, a questão na geladeira pode ser utilizado na geladeira, né? Mas a questão é guardar em lugar longe do sol. Isso é até uma dica para a hora que você for comprar o mel. Se o mel está exposto e tem a luz solar em feiras, que muitas vezes a gente vê, sobre esse mel, ele vai aos poucos perdendo a sua qualidade, vai oxidando. Então, ele é guardado no favo, dentro da colmeia, né? Então, um lugar mais escuro. Pode ser na geladeira. Bem fechadinho, mais escurinho. Pode ser na geladeira, sim. Mas Gustavo, um abraço para você, Gustavo. Querido, nosso querido Gustavo. Vou deixar o contato para vocês. Daniel Alan Costa, naturopata, tá sempre com a gente lá no Instagram dele, @DanielAlanNaturopata, tudo junto, @DanielAlanNaturopata, tudo junto. Você encontra sempre. Fazer um agradecimento especial ao apiário pioneiro que cedeu aqui o mel pra gente. Verdade. Olha só que legal. Depois, quem quiser saber tudo, vai lá no Instagram do Dani, que ele conta, porque olha quanta variedade, eu amei. Obrigada, viu, querido? Até a próxima. Que aula, hein?